O cenário das eleições vai tomando forma no estado. No fim de semana, convenções e partidos confirmaram nomes para a disputa eleitoral deste ano. Começa em todo o país a campanha de vacinação contra a poliomielite. No Amazonas, a meta é vacinar mais de 300 mil crianças. Agentes de saúde vão ganhar reforço para conter o avanço da malária na zona rural de Manaus. E ainda cai o valor da cesta básica da capital. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, muito boa noite. Começou em todo o país a campanha de imunização contra a poliomielite, doença erradicada desde 1990. Aqui no Amazonas, a meta é vacinar mais de 300 mil crianças com idades entre 1 e 5 anos. A Daniele levou a filha de 1 ano e 5 meses para tomar a dose da vacina contra a poliomielite pela primeira vez. Principalmente pela saúde dela, né? Como esses surtos que estão tendo, né? É muito perigoso. A poliomielite é uma doença contagiosa e pode infectar as crianças e causar paralisias musculares. E a vacinação é a única forma de prevenir a doença. Segundo o Ministério da Saúde, aqui no Amazonas, o objetivo é imunizar mais de 304 mil crianças. Só em Manaus, são mais de 130 mil crianças que devem receber as doses. Isso é dose de campanha. Campanha são todas as crianças de 1 a 4 anos vão receber a vacina da polio. A gente considera 95% de cobertura vacinal, que é a cobertura ideal, que deixaria o município livre do poliovírus selvagem. E isso não só protegendo as crianças, mas eles fazem a proteção dos adultos também, porque o vírus vacinal é excretado nas fezes e acaba fazendo a esterilização do ambiente do vírus selvagem. Bebês que nunca foram imunizados contra a doença vão receber a vacina inativada poliomielite, indicada no primeiro ano de vida. Já crianças menores de 5 anos que já tiveram tomado 1 ou mais doses vão receber as vacinas oral poliomielite e a tríplice viral. Como no caso de Diogo, que foi tomar a 2ª dose. Muito importante para justamente as crianças não terem que vir sofrer essas consequências, né, da doença, que não tem, não tem tratamento. Para a campanha, a Secretaria de Estado de Saúde enviou para todo o Amazonas mais de 560 mil doses de vacinas contra a poliomielite e também de sarampo. 183 salas de imunizações foram colocadas em unidades de saúde nas zonas urbana e rural de Manaus. O período de vacinação vai até o dia 31 deste mês. Lembrando que a Censa tem 10 unidades que vão até 9 horas da noite e também de sábado até o meio-dia, que é justamente para aqueles pais que trabalham e não têm tempo de ir. Mas a gente lembra que no dia 18 a gente vai ter um grande evento, que é o Dia de Mobilização Nacional. Então, nesse dia, as unidades vão estar abertas das 8 às 17. Tem que vacinar, tem que se precaver. E a Rede Municipal de Saúde vai aumentar o número de agentes de endemias para tentar controlar a malária na zona rural de Manaus. Aqui na capital, a doença teve um aumento de pelo menos 500 casos em relação aos registrados no ano passado. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados mais de 3 mil casos da doença em Manaus. Um aumento de 13% se comparado ao mesmo período do ano passado. Para tentar controlar o avanço da malária na capital, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou um investimento previsto em 3 milhões de reais para desenvolver ações de combate e prevenção nas áreas mais afetadas. A principal ação é o processo seletivo. A gente vai estar divulgando agora, ainda essa semana, um processo seletivo para a contratação emergencial de 69 agentes comunitários de endemias. Então, os novos agentes comunitários vão entrar em campo, ajudar os 283 que já estão cuidando da malária, que vão fazer a busca ativa de casa em casa, no sentido de evitar com que a malária ela entre de novo na zona urbana da cidade de Manaus. Também todo o equipamento necessário, carros, os mosquiteiros, enfim, toda a logística necessária.
Em Manaus, as áreas com mais registros de malária ficam na zona rural, como localidades do Rio Tarumã, na BR-174, a M010 e nas zonas leste e oeste. Manaus é uma cidade que cresceu de forma desordenada, né, na zona rural. Então, esses agentes eles vão basicamente trabalhar no sentido até do próprio manejo florestal, de evitar o acúmulo de águas, evitar o acúmulo de lixo. Então, eles fazem essa busca ativa. A malária é uma doença infecciosa transmitida pela picada de mosquitos. Os sintomas mais comuns são febre alta, calafrios, dores de cabeça e no corpo, falta de apetite, pele amarelada e cansaço. O tratamento é feito através de remédios antibióticos. A campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo começou nesta segunda-feira. Em Roraima, as ações serão diferenciadas por causa do fluxo migratório de venezuelanos. Com relação ao sarampo, a vacinação será seletiva e a poliomielite será indiscriminada. Atualmente, no estado, cerca de 60% da população já está vacinada. A meta é atingir 95%, independente de faixa etária. Em Roraima, as ações serão intensificadas também em pessoas de 6 meses a 14 anos de idade. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. Um professor universitário foi assassinado em Marabá, município do Sudeste paraense. Ederson Costa dos Santos, de 29 anos, teria se envolvido em uma batida de trânsito. E, de acordo com informações da própria polícia, o carro do professor colidiu com o do homem acusado. Quando a vítima desceu do veículo, já foi surpreendida por disparos de arma de fogo e sem chances de defesa. Ele ainda foi socorrido por uma ambulância do SAMU, levado em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado de assassiná-lo fugiu do local e continua foragido. De Belém, Priscila Amaral. Edir Cardoso e Jussam Monteiro foram presos na manhã de hoje pela Polícia Civil do Estado do Amapá. Eles são acusados de produzir, distribuir e até mesmo compartilhar material pornográfico envolvendo menores de idade. A operação foi deflagrada logo cedo e a polícia apreendeu computadores, HDs, pendrives e outras pessoas que têm envolvimento também foram levadas para a delegacia. Até o momento, a polícia não divulgou outros nomes detidos, além destes dois. De Macapá, Luiz Eduardo. O homem subiu em uma torre de uma emissora de TV aqui em Porto Velho. As ruas próximas ao local foram isoladas. Segundo informações, o homem de 38 anos de idade teria sido roubado na noite anterior. Assim que viu um carro entrar na área da TV, correu e foi direto para a torre. Após 6 horas de negociação, ele foi levado por uma ambulância do SAMU para receber atendimento médico no hospital de base. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Adolescentes passaram mal depois de ingerirem bebida alcoólica durante um arraial que aconteceu em uma escola estadual da Zona Leste de Manaus. Segundo as denúncias, um bar improvisado dentro da unidade educacional vendeu bebida para os alunos menores de 18 anos. A Secretaria de Educação do Amazonas instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. O gestor da escola foi afastado preventivamente até que a apuração seja finalizada. De Manaus, Fred Rocha. Agora vejam só essa situação. Moradores da rua Jonatas Pedrosa, no centro de Manaus, estão sofrendo com a falta d'água. O desabastecimento se agravou nos últimos dias depois de uma obra da Manaus Ambiental feita naquela região. Pelo menos 30 famílias foram prejudicadas e elas querem uma resposta da concessionária. A Vila Martins é um conjunto de casas que tem uma entrada para a rua Jonatas Pedrosa, no centro da cidade, bem perto do igarapé que dá acesso ao antigo Prosamin. Aqui eles estão tendo um problema há cerca de 4 meses com a falta de água. Primeiro, a Manaus Ambiental fez uma obra e a água meio que retornou assim de uma maneira um pouco irregular. E na última sexta-feira, eles abriram um buraco na rua, no asfalto da rua, com o pretexto de fazer um conserto, mas desde então os moradores aqui não sabem mais o que é ter água na torneira. 6 horas da manhã, 5h30 que meu marido acorda, né? Nós fomos ligar, já não existia mais água. Então nós estamos desde sexta, sábado, domingo, hoje o dia inteirinho
E a gente tá com louça, sem tomar banho, vai na casa dos vizinhos no outro bairro para pegar água, trazer para lavar a louça, né? E a gente tá tomando banho na casa alheia. E nós ligamos desde sexta-feira e disse que iam verificar e até agora não apareceram nem disseram nada para a gente. Nós estamos falando aqui de cerca de 30 famílias, como a dona Joselma, como a Leide, que abriu a porta da casa dela e vai mostrar para a gente como é que fica a situação quando a água falta, né? Quando você não tem água em casa, você precisa fazer aqui o que a Leide fez, ó, colocar baldes, armazenar tudo que der para poder fazer o mínimo, fazer comida, tomar banho, lavar uma louça. A gente liga para Manaus Ambiental, né? Aí eles falam que vão mandar uma equipe, vão vir aqui para ver e até hoje, até agora nada, não mandaram equipe nenhuma, então fica complicado para tomar banho, para você usar o banheiro, né? Que é uma coisa essencial da vida, né? E é isso, gente, estamos sem água. Pelo amor de Deus, Manaus Ambiental, olhe por nós e vem aqui. Cadê o nosso prefeito, entendeu? Nossos governantes, né? Olhar por nós, né? Que é complicado você viver sem água, você não consegue viver sem água. Os moradores aqui da Vila Martins, né? Eles moram numa parte mais alta da Jonatas Pedrosa e eles precisam pelo menos de uma justificativa e de uma previsão. Foi feito o serviço? Foi feito para quê? E quando que a água vai voltar realmente? A água aqui está bastante sem força, não chega na caixa d'água dos moradores e a situação deles, ó, enquanto eles esperam, é essa daqui, ficar com o balde cheio, tomando banho de cuia, para pelo menos não passar esse tipo de necessidade. Isso é um absurdo. Bom, em nota, Manaus Ambiental informou que foi, de fato, realizado um serviço de correção no asfalto na rua Jonatas Pedrosa, mas nada que prejudicasse a rede de distribuição de água. Mesmo assim, a empresa garantiu que vai verificar a situação relatada pelos moradores e tomar as providências necessárias para solucionar esse problema. Você acompanha agora o resumo de notícias. A OAB do Amazonas aumentou para 10 mil a recompensa para quem tiver informações sobre o suspeito do assassinato do advogado Armando Freitas. Ele foi morto em maio deste ano com 3 tiros quando chegava em casa. Para denunciar é só ligar para a Delegacia de Homicídios e o Disque Denúncia da polícia. Mais de 120 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos ontem por militares do Exército em São Gabriel da Cachoeira. A droga estava numa embarcação que foi abandonada pelos ocupantes que conseguiram fugir. Um adolescente foi linchado até a morte por moradores na comunidade Valparaíso. A população teria confundido o garoto com um assaltante e ele foi agredido com paus e terçados. Os familiares estão abalados e revoltados porque o jovem era evangélico, estudante exemplar e não tinha passagem pela polícia. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. No próximo bloco, a gente fala de política. Depois de uma semana de convenções partidárias, os partidos confirmam os nomes para a disputa eleitoral deste ano. É logo mais, agora são 7h30. A Crítica na TV volta já.